mais popular do Brasil, a feijoada. Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. A feijoada é um prato tipicamente brasileiro que era servida tanto para os pobres como para os ricos. A diferença estava nas carnes. É o que mostra o livro A Vitória da Feijoada, do historiador Almir El Caré. Professor, mestre, doutor, um pós-doutorado na Escola de Altos Estudos Sociais na França. O que é que despertou a sua atenção para a feijoada? A questão da feijoada surgiu a partir das leituras de viajantes, sobretudo. Viajantes que vieram ao Rio de Janeiro e que viveram no Rio de Janeiro durante o século XIX, em particular o Jean-Baptiste Debré, que é um pintor francês, que veio com a missão francesa em 1816, a convite de D. João VI, e ficou aqui até 1831, quer dizer, depois mesmo da independência. O livro, inclusive, é todo ilustrado com imagens do Debré, e lendo Debré, sobretudo, me surgiu a ideia de trabalhar com a questão da feijoada. Lendo a respeito dos hábitos alimentares do carioca, eu fiquei com a impressão de que o grão era chamado feijão, mas que uma vez cozido e temperado, ele era chamado feijoada, independente de ter ou não carnes. Isso é correto? Eu acredito que não. Acho que eles chamavam de feijoada quando levava pelo menos toicinho e carne seca, porque nos livros de receita da época, no Cozinheiro Nacional, que é dos anos 1870, aparece já pratos de feijão também, e que não levam carne, e ele não chama de feijoada. Os pobres comiam com menos carnes, e quando usava carne seca e toicinho, usavam de qualidade inferior. Os mais abastados usavam carnes de melhor qualidade, colocavam também carnes de porco, etc., na feijoada, e além disso, na mesa dos ricos, a feijoada era um dos pratos servidos. Então vinha normalmente servido com carnes, frangos, arroz, porque o arroz era para acompanhar mais os frangos, a galinha, do que a feijoada. A feijoada é comida sempre com farinha. Como é que a farinha entra na feijoada? Primeiro não havia farofa, né? Eles comiam farinha. A farinha sempre servida depois, quer dizer, você serve a feijoada, acrescenta farinha. Normalmente não se usava talheres, então com a farinha se tornava a feijoada mais seca. Eles faziam aqueles bolinhos, que hoje se chama de capitão, então eles faziam aqueles bolinhos e jogavam na boca. A feijoada no Rio sempre foi de feijão preto? Sempre, no Brasil todo. No século XIX, a feijoada é de feijão preto, seja no Nordeste, na Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, é sempre de feijão preto. Por quê? Eu tenho a impressão que é uma questão de hábito e que devia ser o feijão mais popular e o mais difundido. Como é que se determinou o dia de servir feijoada? Bom, eu encontrei duas referências. Uma de 1849, que é um anúncio de jornal, Jornal do Comércio, em que o restaurante anuncia que está servindo a boa feijoada às quintas-feiras. E Pedro Nava, já no século XX, falando de suas lembranças,
E do seu tempo de Pedro II, ele diz que no Colégio Pedro II a feijoada também era servida às quintas-feiras. Essas são as referências que eu tenho. Mas como se comia feijoada todos os dias em todas as casas, então eu acho que nos restaurantes servia-se feijoada quando ela era completa. E não aquela feijoada mais simples, comida todos os dias nas residências.